Saudações, docente. Chamo Isabel Mário Gomes, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, estudante do segundo ano do curso de Gestão Empresarial. Venho cá apresentar o trabalho referente à norma contabilística de relato financeiro 11, Agricultura e Ativos Biológicos. Eu vou cá mencionar os tópicos que serão abordados ao longo da apresentação, que são a norma aplicável, a definição, o objetivo, reconhecimento e mensuração, subsídios do governo, demonstrações financeiras ilustrativas e também alguns casos práticos. Sobre agricultura e ativos biológicos, foi emitida a norma contabilística de relato financeiro 11, a qual tem por base a IAS 41, International Accounting Standard, Agriculture. As questões abordadas na norma contabilística de relato financeiro 11 incluem o tratamento contabilístico dos ativos biológicos durante o processo de crescimento, produção e mensuração inicial de produtos agrícolas até a sua colheita. Os ativos biológicos são animais ou plantas vivos. A atividade agrícola consiste na gestão por uma empresa da transformação biológica de animais vivos ou plantas, nesse caso ativos biológicos, para venda, produção agrícola ou ativos biológicos adicionais, compreendendo diversas atividades, como por exemplo a criação de gado, silvicultura, plantação, floricultura, aquacultura e etc. Trago aqui uma tabela de um exemplo de ativos consumíveis e não consumíveis. Temos aqui ativos biológicos, como ativos biológicos, na primeira tabela, na primeira coluna, neste caso, carneiros, ovelhas, e transforma-se em produto agrícola lã, que por fim é transformado após a colheita, fio de lã ou carpetes, árvores, florestas, troncos de madeira, que podem ser transformadas em tábuas de madeira, plantações, cana-de-açúcar, algodão, que por fim podem ser transformados em açúcar, fio de algodão, roupas, etc. Vacas, leiteiras, leite, que pode ser transformado em queijo, arbustos, folhas, que podem ser transformados em chá, tabaco, vinhas, uvas, que podem ser transformados em vinho, pomares, fruta, que podem ser transformados em sumos e etc. Segundo a norma contabilística de relato financeiro 11, os ativos biológicos e os produtos agrícolas devem ser reconhecidos pela entidade quando e somente quando a entidade controle o ativo como resultado de acontecimentos passados. É provável a obtenção pela entidade de benefícios econômicos futuros associados ao ativo. O justo valor ou custo do ativo pode ser mensurado com fiabilidade. A mensuração inicial e subsequente deverá ser efetuada ao justo valor, menos o custo estimado de comercialização, exceto quando o justo valor não puder ser mensurado com fiabilidade. Nesse caso, a mensuração será efetuada pelo custo menos as amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas. Conforme a norma contabilística de relato financeiro 11, o ganho ou perda resultante do reconhecimento inicial de um ativo biológico ao seu justo valor, menos os custos estimados de comercialização e de alterações no justo valor, menos os custos estimados no ponto de venda, deverá ser incluído nos resultados do período em que ocorre. A norma contabilística de relato financeiro 11 presume que o justo valor de um ativo biológico pode ser mensurado com fiabilidade. No entanto, em presunção pode ser refutada no reconhecimento inicial e só neste de um ativo
biológico para o qual os preços de mercado estejam disponíveis e outras possíveis alternativas para estimar o justo valor sejam consideradas como não fiáveis. A norma contabilística e de relato financeiro estabelece que os subsídios definitivos do governo relativos a ativos biológicos mensurados ao justo valor, menos os custos estimados no ponto de venda, apenas devem ser reconhecidos como rendimento quando o subsídio do governo se torna recebível. No caso de subsídios condicionais, a entidade apenas deve reconhecer o subsídio do governo como rendimento quando é apenas as condições associadas à condensa de que se as demonstrações financeiras ilustrativas. O gado é mensurado ao justo valor, menos os custos estimados até ao ponto de venda. O justo valor do gado é determinado com base no preço do mercado do gado de idade similar, raça e mérito genético. O leite é inicialmente mensurado ao justo valor, menos os custos estimados no ponto de venda na data da ordenha. O justo valor do leite é determinado com base no preço de mercado na região. Vou trazer aqui um caso prático referente à norma contabilística de relato financeiro 11, aquisição de ativos biológicos consumíveis. A entidade ABC adquiriu em 10 de outubro de 2011 100 porcos leitões em fase de crescimento, os quais se destinam à venda pelo custo unitário de 15 meticais em 31 de dezembro de 2011. Todos os animais se encontram ainda vivos e o seu valor de mercado unitário é de 20 meticais. Quais os registros contabilísticos necessários para reconhecer os ativos biológicos em outubro e dezembro? Tenho aqui o lançamento de aquisição dos ativos biológicos consumíveis. Neste caso, tenho aqui ativos biológicos. O primeiro razão esquemático de ativos biológicos, como o primeiro lançamento, 1.500 meticais, referente a 100 porcos vezes 15 meticais, que é o justo valor do custo da aquisição neste caso. E tenho como segundo lançamento, no segundo razão esquemático, caixa e bancos, a acreditar o valor de 1.500 meticais. Tenho o segundo lançamento de ativos biológicos, no primeiro razão esquemático, de 500 meticais, referente a 100 porcos vezes o preço unitário de 20 meticais. E tenho a acreditar na alteração no justo valor de ativos biológicos o valor de 500 meticais, que é o reconhecimento do justo valor à data do balanço. Trago aqui um segundo caso prático de nascimento de ativos biológicos. A entidade Agrimos, em 1 de dezembro de 2011, detinha 25 vacas produtoras de leite com 2 anos de idade, estando registradas por 2.000 por animal. Durante dezembro, nasceram 6 bezerros. Existe mercado organizado e o justo valor de cada bezerro recém-nascido é de 200. A política operacional da Agrimos é que o gado que nasce na entidade destina-se à produção de carne. Quais os registros contabilísticos a efetuar em 2011? E eu fiz aqui os devidos registros contabilísticos em razões esquemáticos de nascimento de ativos biológicos. Temos o primeiro razão esquemático, que tem o valor de 50.000 ativos biológicos e de produção, que neste caso
é a multiplicação de 25 vacas por 2.000 meticais. E também tenho um segundo razão esquemático de ativos biológicos consumíveis, um lançamento a débito de 1.200 meticais. E no terceiro razão esquemático tenho um lançamento de 1.200 meticais a crédito na alteração do justo valor dos ativos biológicos. Este valor é referente a 200 bezerros, 6 bezerros vezes 200. Isto aqui fiz o cálculo de 200 vezes 6 bezerros, que tive o valor de 1.200 meticais. Que o valor do primeiro lançamento é referente ao saldo inicial e o valor dos segundos lançamentos é referente ao reconhecimento inicial dos bezerros nascidos. E desta forma dou por encerrada a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção dispensada.